E a gente volta a falar sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completou 5 dias. Nós vamos diretamente agora para a França. Eu vou conversar agora com o jornalista e nosso correspondente internacional, Ailton Sobrinho, que está acompanhando tudo direto da Europa. Ailton Sobrinho, boa noite para você, tudo bem? Jodevá, bonsoir, boa noite para quem nos acompanha aí no Brasil. Agora são 22 horas e 15 minutos aqui em Clermont-Ferrand, no centro da França. E você trabalhando a essa hora. Obrigado pela sua participação. Ailton, conta pra gente como é que a Europa, nesse momento, está se comportando em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na Europa, o carnaval deste ano acontece sob clima de tensão, especialmente no leste europeu. Ele está sendo marcado pelo desfile de tanques militares e de soldados. Desde a última quinta-feira, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, contrariando tratados internacionais e os apelos diplomáticos para a desescalada militar na região, os militares russos tentam controlar o país vizinho. Na manhã de hoje, eles deram início ao 5º dia de operações que já causaram a morte de 102 civis e fizeram centenas de feridos. Segundo a ONU, mais de 500 mil pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da ocupação russa. Bombardeios foram realizados em diferentes regiões do país nesse fim de semana e hoje pela manhã as tropas russas se aproximaram da cidade de Kiev, capital ucraniana, onde várias explosões foram ouvidas agora à noite. Uma reunião com representantes dos governos da Rússia e da Ucrânia aconteceu hoje durante o dia todo em Belarus, mas as partes envolvidas no conflito não chegaram a nenhum acordo. A Ucrânia exigia o cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas de seu território, mas só obteve a promessa de uma nova reunião que deve acontecer nos próximos dias. Apesar de o presidente da Ucrânia estar disposto em negociar com o governo russo, Vladimir Putin subiu o tom das ameaças ao dizer ontem que havia colocado as forças estratégicas de dissuasão nuclear do país em alerta especial, dando indícios de que a Rússia estaria pronta para fazer o uso de armas nucleares. Os Estados Unidos classificaram a declaração do presidente russo de inaceitável. Jordevá. Ailton, eu queria saber, diante dessa ameaça da Rússia, há riscos, por exemplo, da União Europeia também falar em intervenção militar nessa guerra a favor da Ucrânia? Jordevá, além das sanções econômicas contra a Rússia, as mais recentes delas sendo o fechamento do espaço aéreo europeu para aviões comerciais e privados de empresas russas e a exclusão de 70% dos bancos russos da plataforma SWIFT, que permite transações financeiras internacionais entre bancos, a União Europeia anunciou ontem uma ajuda de 450 milhões de euros, mais de 2 bilhões de reais, para a compra de armas que serão destinadas às Forças Armadas ucranianas. Alguns países também emprestarão aviões de caça para auxiliar a defesa da Ucrânia, que pediu hoje que a União Europeia aprove urgentemente a sua entrada no bloco europeu. Desde sábado, munições e armas doadas por países da União começaram a ser entregues aos soldados ucranianos. Além desse suporte bélico, a população ucraniana também está recebendo o apoio de civis. No último fim de semana, várias capitais e cidades europeias realizaram manifestações em favor da paz e em repúdio contra a invasão russa na Ucrânia. Manifestações também ocorreram na Rússia, mas foram duramente reprimidas pelas autoridades locais. Jordevá, por enquanto, pelo fato da Ucrânia não pertencer à OTAN, nenhuma intervenção militar de países integrantes da Aliança do Tratado Atlântico está prevista em território ucraniano. Ailton, quando você estava falando, nós mostramos a imagem do Papa Francisco. Como é que está sendo o papel do Vaticano diante dessa situação? Olha, Jordevá, ontem, durante a tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa pediu para que os envolvidos no conflito silenciem as armas. No sábado, o pontífice já havia conversado por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e expressado sua profunda dor pelos acontecimentos trágicos que ocorrem no país do leste europeu.
Um dia antes, na sexta-feira, o Papa fez uma visita de pouco mais de meia hora à Embaixada da Rússia em Roma. Durante a visita, Francisco manifestou sua preocupação com os confrontos que acontecem atualmente na Ucrânia. Jordevá. Ailton, você falou de manifestações que estão acontecendo em várias partes do mundo, especialmente aí na Europa. Eu imagino como é que deve estar a guerra de informações nas redes sociais. Como é que está essa situação? Jordevá, essa é uma guerra híbrida que acontece ao mesmo tempo no fronte, na vida real e também nas redes sociais no meio virtual. Para barrar as fake news, o governo ucraniano solicitou nesse fim de semana à Meta, antigo Facebook, o bloqueio das redes sociais na Rússia. Em resposta à solicitação do governo ucraniano, a empresa disse que está se esforçando para combater a disseminação de informações falsas por meio da criação de um centro de operações com especialistas que monitoram a plataforma 24 horas por dia, Jordevá. Ailton, a gente viu essa questão da internet, né? O bilionário americano Elon Musk, né, está oferecendo internet para tentar reestruturar esse sistema de comunicação na Ucrânia. Isso já está acontecendo? Olha, é um projeto que, por enquanto, não foi ainda confirmado. Eles estão em discussões, de fato, com as autoridades ucranianas para que eles possam, as pessoas que não fugiram da Ucrânia, continuam no país sob guerra e intervenção russa, possam ter conexão de internet e conseguir comunicar-se com pessoas do próprio país, mas também com pessoas que já se encontram no exterior, Jordevá. Ailton Sobrinho, eu quero agradecer demais a sua participação aqui ao vivo no Jornal Brasil Hoje. Você que é o nosso correspondente internacional, sempre traz notícias da França e também de toda a Europa. Muito obrigado para você e boa noite. Agora você pode descansar. Eu que agradeço, Jordevá. Boa noite e a bientôt. Até breve. Com certeza. Seja bem-vindo sempre, tá bom?